Olá, queridos. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta com o seu nosso canal A Luz das Escrituras. E estaremos dando continuidade à nossa aula, né? Iniciamos dando uma rápida introdução. Hoje vamos estar dando continuidade às cartas do apóstolo Paulo, né? E a disciplina do nosso curso avançado do IBADEP é Novo Testamento 2. E, para tanto, estaremos trazendo um rápido esboço, né, das cartas do apóstolo Paulo, certo? Que, a princípio, né, esta carta à igreja que está em Roma não é endereçada apenas a Roma, né? Mas a igreja que está em Roma, né? Ela foi muito precisa no que diz respeito à reforma protestante, né? Foi a base da reforma, o início da reforma protestante, né? E quando Martinho Lutero, um dos principais autores dessa reforma, né, leu a carta aos Romanos e entendeu que somente por Jesus Cristo o homem, o pecador, poderia ser justificado diante de Deus. E daí surgiu, né, a reforma protestante. Não ficou apenas nessa ideia de Martinho Lutero, mas ele prosseguiu com esse pensamento, de maneira que, a partir dele, deu início, no século XVI, a esse movimento, né? Podemos chamar de movimento da reforma protestante, que depois se difundiu pela Europa e depois pelo mundo inteiro. Pois muito bem, nós fazendo assim, trazendo à memória o esboço da carta, porque é importante a gente ter isso como base. No capítulo 1, Paulo, a partir do versículo 16, 17, 18, ele vai começar a falar sobre a perdição dos gentios. Os gentios são os não-judeus. E esses não-judeus, que são os pagãos, os gentios, Paulo vai dizer que todos eles estão perdidos, né? Todos eles estão debaixo de maldição. No capítulo 2, resumindo também, Paulo vai se dirigir aos judeus. E mesmo os judeus tendo a lei, mesmo os judeus sendo um povo privilegiado, mas ainda assim, Paulo vai dizer que eles desobedeceram à lei. Paulo vai dizer que eles não atentaram para aquilo que a lei, com o mandamento, ensinava. Eles faziam, mas faziam da maneira deles, da forma deles. Então, nesse sentido, Paulo diz que eles estão desobedecendo, ou seja, eles estavam em desobediência, né? E por causa disso, eles agora também estão debaixo da mesma maldição. No capítulo 3, né, pegando como pressuposto o texto do versículo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Paulo vai encerrar tanto os gentios como os judeus, todos os homens debaixo da mesma maldição. E por que Paulo vai, nesses 3 capítulos, fazer menção da perdição dos gentios e da perdição dos judeus? E no capítulo 3, ele vai dizer que todos os homens estão debaixo da mesma maldição, para que no capítulo 4 ele possa ter uma base, né, sustentável de revelar agora Jesus Cristo como o único meio de salvação para todos os homens à luz do Evangelho
de Jesus. No capítulo 5, ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. E ele vai fazer um paralelo, né? Ele vai fazer essa comparação, revelando que o primeiro homem, né, caiu e não cumpriu a lei, mas o segundo, Adão, né, na figura do primeiro, ele cumpriu a lei, né? E os efeitos desses atos, tanto de Adão, como os efeitos dos atos do Senhor Jesus, que é a figura do segundo Adão. Então, Paulo vai fazer essa comparação entre Adão e seus efeitos. E os efeitos de Adão no que diz respeito à condenação, né, à queda, mas também os efeitos de Jesus no que diz respeito à justificação pela fé e não pela lei, né? Justificação pela fé para a salvação, né? Nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo vai falar sobre a santificação e como os que são justificados pela fé devem viver agora em Cristo Jesus, né? No capítulo 6 ele vai falar sistematicamente, né, de forma separada, sobre a libertação do pecado. No capítulo 7, né, ele vai falar sobre o propósito da lei, para que foi que a lei veio, né? E no capítulo 8, ele vai se embasar na vida do Espírito, como é que nós devemos agora viver essa nova vida com Cristo por meio do Espírito Santo. No capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai falar sobre o plano de salvação que Deus tem sobre e para Israel. Embora quem esteja vivendo esse cenário de salvação não seja Israel, né? Porque Israel rejeitou o Messias. Mas quem esteja vivendo o cenário dessa salvação, né, é justamente os gentios que se integram à igreja do Senhor Jesus, né? Você vê que a chegada dos gentios à igreja, a integração, a inclusão dos gentios à igreja é algo muito mais predominante do que mesmo a inclusão dos judeus na igreja. Para você ter uma ideia, a igreja que foi formada em Roma, ela tinha 90% de gentios, era 10% de judeus, muito pequeno o número de judeus em relação à igreja formada ali no Império Romano. E essa é a ideia, essa é uma das razões pelo qual também Paulo faz questão de ir a Roma, porque como ele era apóstolo dos gentios, então ele tinha sobre ele a responsabilidade de atender a necessidade dos povos gentios, dos quais ele foi enviado e chamado para ser apóstolo. Entre o capítulo 9 e o capítulo 11, também são capítulos onde as pessoas têm muitos questionamentos sobre a salvação, se ela é predestinada ou se há uma salvação por livre-arbítrio. Existe esse questionamento entre o capítulo 9 e o capítulo 11, mas isso é uma questão à parte, né? Eu particularmente não tenho essa dificuldade, mas tem muita gente que tem dificuldade de compreender, né, de colocar cada ponto no seu ponto, cada vírgula na sua vírgula. No capítulo 12, Paulo vai falar sobre as aplicações, as questões de aplicação prática, né? Paulo vai falar sobre o amor não fingido, Paulo vai falar sobre o vencer o mal com o bem, Paulo vai falar sobre o fraco, o forte, né? Fazer essa comparação, né? Essa distinção, né? Onde havia essa disseminação
de alguns que se consideravam fortes e desprezavam os fracos. Enfim, Paulo vai tratar sobre essas questões práticas da vida cristã. No capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os projetos missionários que ele não só já fez, né, sobre os trabalhos missionários que fez por onde passou, mas também ele vai traçar alguns planos para alguns outros trabalhos missionários, a exemplo da Espanha, que deseja e pretende fazer. No capítulo 16, Paulo vai encerrar sua carta agradecendo a alguns colaboradores, a exemplo de Lídia, a exemplo de outros colaboradores que lhe deram apoio na obra missionária, né? Quando ele estava realizando a obra, e ele agradece a colaboração desses que estavam ali. E por fim, Paulo ele vai estabelecer essas bases, né, tendo como uma mensagem central a salvação que não vem de fora, né, mostrando que a salvação ele não é algo que parte do homem, mas é algo que parte de Deus. Exemplo daquela passagem em Gênesis capítulo 3, verso 9, quando Adão peca, não é Adão que vai a Deus, é Deus que vem a Adão. Então, pegando esse exemplo, nós observamos que a salvação não é algo obtido de dentro para fora, mas de fora para dentro, né? E essa é a mensagem central do apóstolo Paulo nas suas cartas. Então aqui está o esboço e nós vamos começar agora pegando já o capítulo 1, né? E nós vamos fazer assim um esboço geral, apenas usando o capítulo 1 de Romanos, e do versículo 1 ao versículo 17, ok? E à medida que nós formos lendo os textos, nós estaremos trabalhando a visão de Paulo acerca de todas essas passagens bíblicas que nós estamos observando aqui. Paulo, se você observar direitinho, Paulo, do versículo 1 ao versículo 17, esse primeiro capítulo e os primeiros versos, ele vai praticamente trazer a visão a respeito de toda a carta que ele transfere à igreja que está em Roma. Então, no capítulo 1, ele começa se identificando como sempre faz. Ele diz: Paulo, servo de Cristo, Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, né? Então, Paulo vai, nessa primeira parte, se identificar como servo de Cristo. Essa expressão servo, doulos, né? No seu original significa escravo, né? Que fala da sua relação de um compromisso com o seu Senhor. Então, Paulo, ele revela o seu compromisso com o Senhor Jesus. E ele diz que foi chamado para ser apóstolo, não constituído pelo homem, né? E ele nem se constituiu apóstolo. Ele vai dizer que foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Ele não se autopromoveu, né? E Paulo já vai falando essa questão, tratando essa questão, justamente porque sabe que quando chegasse em Roma, ele ia enfrentar questionamentos sobre o seu ministério e o seu chamado do apostolado. Ele diz que foi separado para o evangelho de Deus. Deus o chamou, ou seja, Deus o separou para o evangelho. E é interessante a gente só fazer uma observação aqui. Essa expressão separado aqui, ela tem uma designação para fariseu, porque é justamente
essa expressão separado que está ligada ao fariseu. O fariseu era alguém separado para um tal ofício, separado para o serviço de Deus. Então, só que Paulo também ele foi separado. Então, nesse sentido, Paulo também era um fariseu. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu sou fariseu, mas eu sou um bom fariseu. Eu sou um fariseu porque fui separado por Deus para o Evangelho. Mas eu sou um fariseu de Deus, um fariseu sem véu, um fariseu sem máscara, um fariseu que fala e faz o que fala. Não é um fariseu hipócrita. Eu sou um fariseu verdadeiro. É mais ou menos isso que Paulo está querendo aplicar quando vai falar que foi separado. Então, nos versículos 2 ao 6, ele vai dizer o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aqui nos versos 2 e 6, ele fala do evangelho que prega e do seu apostolado. Paulo aqui vai ele vai aqui se identificar, né? Vai dizer que a sua mensagem não é algo inventada, mas é algo que já está escrito, ou seja, ele não está trazendo um evangelho inventado por ele, é algo que já foi determinado por Deus no Antigo Testamento e anunciado também. Esse mesmo evangelho que é Jesus Cristo foi anunciado no Antigo Testamento. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele não está trazendo aqui uma invenção, uma ideia, algo da cabeça dele, não. Ele só está dando continuidade àquilo que Deus começou lá no Antigo Testamento, certo? É isso que Paulo está dizendo aqui. Que no versículo 3 e 4, ele vai dizer: o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Ou seja, Paulo está dizendo que o conteúdo do evangelho está centralizado na pessoa do Senhor Jesus, no Kyrios, né? Ele vai dizer que o centro da sua mensagem é o Senhor Jesus. É isso que Paulo está explicando. É o Kyrios, ou seja, é o soberano, ele é o Senhor, né? E essa expressão Kyrios, ela significa Senhor, absoluto, né? Soberania, tá certo? Era um termo usado muito para os imperadores romanos, né? E daí você vai perceber por que os judeus se complicaram, né? Nesse sentido, porque eles estavam dando esse título ao Senhor Jesus. E nesse sentido para os romanos, quando os judeus apresentavam Jesus como Senhor, né? E realmente ele é o Senhor, só que não o Senhor desse mundo, era o Senhor, o seu reino não era desse mundo, né? Só que na mentalidade dos romanos, eles estavam apresentando como se fosse um, um, um candidato, não é? Para se opor a César naquela época. Era como se estivesse politicamente fazendo um tipo de uma política, né? Apresentando um candidato para se opor a César. Então, nesse sentido, os judeus se atrapalharam um pouco, porque Paulo vai usar também essa expressão de Kyrios. Kyrios é Senhor soberano, Senhor absoluto, tá certo? Então, Paulo vai dizer no versículo 3 que Jesus veio segundo a carne da descendência de Davi. Ele veio segundo a carne e veio da descendência de Davi. Aqui Paulo vai deixar claro duas coisas, duas verdades aqui. Primeiro, é que Jesus, ele veio como homem, como uma pessoa
e uma figura humana. Essa é a verdade que Paulo está estampando aqui para os judeus que estão em Roma e também os gentios, porque a igreja é formada mais por gentios do que mesmo judeus. E segundo, ele vai dizer que ele veio da linhagem de Davi. Ou seja, Paulo fala isso porque os judeus esperavam exatamente isso. E ele vai legitimar Jesus como descendente de Davi. E ele tem o direito de sentar no trono de Davi. Então, essa é a primeira questão que Paulo vai explicar, que como homem, como descendente de Davi, ele é legítimo rei. Ele não é um impostor, ele é aquele que tem o direito de sentar no trono de Davi, né? E, em segundo lugar, Paulo vai apresentar ele, que ele não veio segundo, versículo 3. Ele vai dizer que versículo 4, mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus. Ou seja, Paulo vai dizer que ele é a figura do homem, veio segundo a descendência de Davi, como está escrito no versículo 3, né? Mas também ele é filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele é filho de Deus, ou seja, Paulo está revelando em Jesus a sua divindade, né? E como prova dessa divindade, de que ele não só é um descendente, filho de Davi, que tem o legado e o direito de sentar no trono, mas ele também é o legítimo filho do Deus vivo, e que a prova de que ele é o Deus expresso na sua pessoa, ele ressuscitou, ou seja, ele é mais do que um ser humano, ele é Deus, ele é algo sobrenatural, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Kyrios, ele é o soberano, porque venceu a morte. Então Paulo está revelando Jesus como homem, mas como Deus também. No versículo 5, Paulo vai falar do seu apostolado. Olha o que ele diz. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo está falando que o seu chamado por Cristo foi por amor do seu nome, né? Ele não se auto-chamou, ele não se auto-intitulou apóstolo. E ele o chamou para ser apóstolo não para construir um império de uma igreja denominacional. Não, tampouco para ganhar dinheiro. Não, ele foi chamado por amor ao nome do Senhor. Ou seja, para que o nome do Senhor ele fosse glorificado. E o propósito era a obediência por fé, para que por meio dessa obediência os gentios eles pudessem ser ingressados nessa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. Então esse foi o propósito do apóstolo Paulo, para que por meio da fé, né, chamar os gentios à justificação. No versículo 6, ele vai dizer algo muito interessante. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo vai dizer que ele foi chamado para viver em obediência à fé, mas que os gentios também foram chamados. Eles também foram convidados por Jesus. Ele diz, cujo número sois vós. Os romanos eram exatamente os gentios, a igreja que estava em Roma. E Paulo estava dizendo que ele queria ir para Roma, justamente porque a igreja era formada de gentios. Então, o que Paulo queria que eles entendessem é que Paulo não estava invadindo, né,
Paulo não estava invadindo um campo que não era dele, né? Podemos chamar assim. Paulo estava justamente mostrando a eles que esse espaço que ele estava querendo invadir, né? O fato, o propósito dele desejar chegar a Roma era justamente porque ele foi chamado para os gentios. Ele era apóstolo dos gentios, entendeu? Então Paulo não estava tomando espaço de ninguém, chegando em Roma e tentando visitar os crentes que estavam em Roma. Ele estava fazendo jus o seu chamado para os gentios. E que eles estavam exatamente, e era o povo justamente pelo qual ele foi chamado para cuidar, para apacentar. É isso que Paulo está explicando. Então, o versículo 1 ao versículo 6, a gente chega a essa conclusão de que Paulo vai falar do seu apostolado, do evangelho que prega. E ele diz que o evangelho que ele prega não é um evangelho misticismo, não é um evangelho diferente, é o evangelho que está de acordo com as escrituras, né? Ele vai dizer e vai explicar, do versículo 1 ao versículo 6, que Cristo é o Messias. Ele é homem e é Deus. E a prova de que ele é Deus está na sua ressurreição, na ressurreição dos mortos, né? E diz porque teve a ousadia de escrever a uma igreja, né? Essa carta ele teve a ousadia de escrever a uma igreja que não o conhecia. E ele vai explicar de forma sistemática esse projeto, esse plano de salvação, justamente por conta disso, para revelar o quanto conhecia do Evangelho de Jesus. Como a igreja que estava lá não conhecia ele, então Paulo vai sistematicamente trabalhar as suas cartas de forma detalhada, né, tratando de todos essas problemáticas, essas questões de ministério, de chamado, de servo, de lei, de graça, né, justamente por conta de que a igreja que estava em Roma não lhe conhecia. Então, sistematizar, trabalhar de forma, dentro desse método, analisando, especulando, foi justamente para revelar à igreja que Paulo conhecia o evangelho que estava pregando, certo? Agora, do versículo 8 ao versículo 9, Paulo ele vai agradecer. Veja o que ele vai dizer aqui. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Aí ele vai dizer, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como me lembro de vocês em minhas orações e peço agora, finalmente, pela vontade de Deus, que me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Então ele agradece a Deus pela igreja e Paulo reconhece o quanto a igreja havia crescido. Paulo vai agradecer a Deus pela vida da igreja e reconhece o quanto a igreja havia se expandido ali dentro de Roma, né? E Paulo agora, ele deseja orar por eles e está dizendo para eles que eles já fazem parte da oração dele. Eles não ficassem preocupados porque todas as vezes que ele se dedicava à oração, a igreja que estava em Roma também já fazia parte dessa vida de oração. No versículo 8, ele diz que todos conheciam a fé da igreja que estava em Roma, que eles não eram alguém desconhecidos, mas que em toda aquela região a fé deles era conhecida por todos. E, na verdade, essa igreja que está em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, tá certo? É provavelmente fundada por alguns prosélitos judeus, né, que estavam no dia de Pentecostes, né, no capítulo 2 de Atos, tá certo?
provavelmente tenha sido justamente é, é, levantada essa igreja se ergueu e iniciou-se através de alguns prosélitos que ouviram o testemunho e a pregação do apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E quando esses voltaram para Roma, começaram a se reunir em suas casas, né? Porque na época não havia templo, não havia, era culto nos lares, e certamente Deus desenvolveu aquela obra ali, e não só judeus, mas os gentios também que estavam em Roma chegaram a se converter ao evangelho e ao testemunho desses prosélitos que se converteram ao cristianismo, certo? Eles cresceram tanto, né, que segundo a história da igreja, um dos imperadores que surgiu, que estava na época desse crescimento da igreja em Roma, né, Cláudio, ele vai expulsar os judeus de Roma. Ele vai expulsar porque, como os gentios estavam se convertendo ao cristianismo, então alguns judeus que supostamente eram cristãos, entre aspas, estavam agora criando confusão com esses judeus. Né? Por quê? Porque alguns judeus supostamente convertidos ao cristianismo confessavam que Jesus era o Salvador, né? Mas diziam que a lei ela tinha que ser cumprida também. Tinham que cumprir a lei de Moisés. Então, houve essa divergência, né, entre a conversão dos gentios e a conversão de alguns judeus. E por causa disso, Cláudio, um dos imperadores da época, expulsou, né, porque um dos copistas que redigiram, segundo a história, foi registrar que um cidadão chamado Cresto, né, que na verdade não era Cresto, era Cristo, foi só uma inversão de expressão que ele usou aqui, diferente, em vez de chamar Cristo, chamou Cresto, né? E segundo ele, ele era o responsável por essa baderna, né, que chegou ao conhecimento do imperador Cláudio. E por causa disso ele expulsou muitos judeus e gentios cristãos do Império Romano. E foi nesse período, nessa saída desses judeus cristãos e gentios, que Priscila e Áquila, eles encontram em Éfeso o apóstolo Paulo. E é por isso que Paulo tem os olhos agora voltados para a igreja que se encontra em Roma, porque era uma das maiores igrejas do século, né, presente, que estava crescendo assustadoramente. Né? No versículo 10, o que é que Paulo pede? Ele vai dizer que a sua oração é que Deus desse a ele a oportunidade de, em breve tempo, vê-los e estar com eles. Essa era uma das petições das orações do apóstolo Paulo. Versículo 10 e o versículo 11, ele vai falar sobre o seu primeiro objetivo, que era confirmar a igreja como no nascimento ou origem da igreja. Por quê? Ele queria, como apóstolo dos gentios que ele era, já que a igreja era formada 90% por gentios, então ele queria, através da autoridade do seu apostolado e apóstolo dos gentios, confirmar, autentificar e selar aquela igreja que estava fundada ali. Haja vista que nenhum dos apóstolos de Jesus, que antecederam ele, estiveram ali em Roma, além do apóstolo Paulo, e por isso que ele queria autentificar, confirmar a fé dos irmãos ali. No versículo 12,
Paulo queria dar, né, porque ele desejou chegar ali. Veja o que ele diz no versículo 12. Para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. O desejo, um dos desejos também dele chegar a Roma, era justamente para transmitir e edificar a fé deles, mas ao mesmo tempo ser edificado por esta comunhão, né? Então Paulo não queria só dar, ele queria também receber essa mesma comunhão com os irmãos. O terceiro objetivo dele era justamente ver se nessa chegada dele à igreja que estava em Roma, ele pudesse converter alguns judeus ao cristianismo e converter alguns outros gentios também. E é claro que quando ele vai falar de fruto, porque ele diz aqui, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, como tenho colhido entre os demais gentios. Ele queria também edificar a igreja. Fruto aqui está ligado à conversão de outras almas, mas ele também está dizendo que queria chegar ali para edificar os irmãos. Então esse era um terceiro propósito do apóstolo Paulo. Primeiro, confirmar a igreja com o seu apostolado, como apóstolo dos gentios, como pastor dessa igreja, e também dar aos irmãos essa palavra de edificação e também receber ao mesmo tempo essa comunhão com eles. Em terceira instância, Paulo queria salvar mais alguém lá, levar uma palavra de salvação e ao mesmo tempo edificar os irmãos. E aqui Paulo vai falar também no versículo 15, né? Dos seus planos. Ele vai dizer, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, né? Ele vai falar dos seus planos, né? Que muito pouco deu certo, né? Paulo, na maioria dos planos que fez, ele não conseguiu realizar da maneira que desejaria realizar a obra de evangelização, né? Como, por exemplo, chegar à Espanha, embora chegou à Espanha, mas não como ele queria chegar à Espanha. Então, por exemplo, ele estava com o desejo de ir a Roma, né? Esse era o desejo de Paulo, quando ele vai falar, né, sobre isso, né? Esse era o desejo dele de ir a Roma, né? Mas o seu plano também era chegar em Jerusalém e de Jerusalém pegar o navio e ir para Roma. Mas quando ele chega em Jerusalém, né, o seu plano, o seu projeto missionário não dá certo. O que é que acontece quando ele chega em Jerusalém? Ele é preso e é levado para Cesareia, vai para Cesareia, mas vai preso, e lá passa 2 anos prisioneiros, né? Então, ou seja, embora depois, mesmo preso, faz a sua viagem à Espanha, mas ele não vai como ele desejaria ir. Então essa é a questão em pauta. Paulo vai fazer toda essa viagem, né? Vai traçar todo esse plano missionário, mas na maioria das vezes ele não conseguia. Às vezes acontece com a gente. A Bíblia diz o quê? O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, esse foi o objetivo, né, do apóstolo Paulo. Então, analisando, né, o que Paulo vai falar, né, a respeito do versículo 16, ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus, né? Paulo vai, entre linhas, abordar que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Então, ele vai explicar, entre linhas, o que é o evangelho do Senhor Jesus, né?
Paulo vai dizer que esse evangelho que ele está pregando não é um evangelho que se identifica com cura, né? Paulo vai dizer que esse evangelho que ele prega não é um evangelho que, que se revela na manifestação de prodígio, mas é o poder. E esse poder não se revela na cura, esse poder do evangelho não se revela nos prodígios, não se revela na prosperidade, não se revela nas conquistas das coisas. Esse poder do evangelho é justamente o poder de justificar o pecador, né? Porque ele vai dizer, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, né? Então esse poder é justamente o poder de convencer o pecador a crer no Filho de Deus. Não é o poder para ser curado. Não é um evangelho que manifesta milagre, mas é um evangelho que justifica o pecador. No versículo 17 ele vai dizer, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Paulo vai encerrar dizendo que esse evangelho que ele prega, ele é o poder para justificar o pecador, não é o poder para gerar milagre, não é o poder para fazer maravilhas, não. O poder de Deus não é isso. O poder de Deus, segundo o apóstolo Paulo, do evangelho de Cristo, é o evangelho que nos chama, não, que nos convida, não para buscar milagre, não é o evangelho que nos convida para buscar prodígios, né? Não significa que Deus não possa ou não queira fazer isso. Ele pode e quer, e se Ele quiser, Ele faz. Mas o convite de Deus para mim e para você, à luz do Evangelho que Paulo está pregando, que é o Evangelho de Jesus, não foi para manifestar milagre, não foi para manifestar poder de cura, foi para chamar o pecador para Deus, foi para chamar o pecador à reconciliação. Então o poder do Evangelho é aquele que nos chama para Deus e para a reconciliação com Deus. E aí, Paulo agora vai apresentar esse Evangelho como poder, né, que revela a justiça de Deus, que está na pessoa do Senhor Jesus. E ele encerra dizendo que uma justiça que do princípio ao fim é uma justiça pela fé e não pelas obras. É uma justiça para aqueles que crê, justificado pela fé no sacrifício que Jesus fez por todos nós. Então aqui nós encerramos com essa carta de Paulo, né? Trazendo assim essa síntese que particularmente eu acredito que já deu para explicar tudo aquilo que ele vai esboçar e vai tratar do capítulo 1 ao capítulo 16, certo? E depois trataremos mais sobre algumas outras questões, né, que estaremos falando a respeito das cartas do apóstolo Paulo. Mas em síntese, eu acredito que já dá para você entender qual é a mensagem, né, do apóstolo Paulo ao escrever, né, essa carta à igreja que estava em Roma, né? Primeiro porque ele desejava chegar ali, né? E segundo porque ele já estava prevendo as questões, os questionamentos acerca do seu chamado, do seu apostolado. Então ele já prepara uma carta sistemática, né, cheias de questionamentos e de explicações, né, mostrando qual é o evangelho que ele prega, revelando aquilo que ele acredita,
não segundo as ideias dele, mas segundo o que já estava escrito no Antigo Testamento. E Paulo, ele vai trazer esse embasamento de explicação. Então aqui ficamos, né? Que Deus abençoe você. Na próxima aula, se Deus assim permitir, a gente trará mais um esboço, né? Mais uma porção das cartas do apóstolo Paulo, tendo em vista o embasamento que ele já fez, trazendo já um esclarecimento do seu objetivo e do seu propósito como apóstolo dos gentios. Grande abraço, que Deus abençoe.